Cristo é o pretexto, a cruz, a tabuleta comercial, o altar, o balcão e o clero, o funcionalismo desse colossal empório que é o Vaticano. Não há como discordar de Aleter. Tudo ali é puro paganismo. Tudo ali é contrário à doutrina do Cristo. Começando pelo próprio templo. Lembrando, deixa eu fazer uma pausa aqui nesta vírgula. Lembrando que, para Aleter, a doutrina do Cristo não é o que nós culturalmente entendemos como religião cristã. Quero agradecer ao Josh, muito obrigado, meu amigo, pelo super stick, pela contribuição. Muito obrigado mesmo por todo o apoio que diariamente você dá ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e ao nosso trabalho. E ao final da live também eu vou anunciar uma novidade aí que vai melhorar os nossos estudos, com certeza. Para Aleter, um iniciado, um acadêmico ao seu tempo, para Aleter, a doutrina do Cristo é outra coisa que é até aversa ao que nós entendemos como a prática religiosa do cristianismo. Tá bom? Então, quando fala doutrina do Cristo, não vista uma lente protestante, não coloque em seus olhos uma lente protestante, de Lutero, Calvino, seja o que for, achando que é essa doutrina bíblica paulina, estereotipada, encomendada, embalada, deturpada, que ele está falando. Não. Ele está falando do cristianismo em sua essência, do cristianismo na conjuntura de seus mistérios, na gênese de sua mensagem, que é anterior ao próprio fenômeno do chamado Jesus dos Evangelhos na Palestina. Tá bom? Opa, salve, Frater aqui também, nosso amigo aqui. Giovanni, muito obrigado aí pela sua audiência também. Tá bom? Condenado, vou ler aqui de novo, tudo ali é puro paganismo, tudo ali é contrário à doutrina do Cristo, começando pelo próprio templo, condenado pelo rabino e confirmado pelos apóstolos em Atos, até o mais comezinho instrumento do culto. Tudo é cópia das mitologias, do ocultismo e da magia negra. Quando os cultos começam a ser instituídos, os cultos cristãos, nós já vimos aqui, eu abri para vocês referências bibliográficas com fontes primárias de que o culto cristão, aliás, até estava numa live há uns meses atrás, em que o professor José Alessandro Neves, ele traz a nós uma referência bibliográfica chamada Os Primórdios do Cristianismo, e ele lê a página onde está declaradamente, está expresso lá com fontes, de que o cristianismo é senão paganismo, culto de mistérios. O que acontece ao longo do avanço do desenvolvimento da história cristã, já nos primeiros séculos, é que nós vemos, já antes do Concílio de Nicéia, é só mergulhar nos escritos cristãos da história dos pais da igreja. Nós já vemos a deturpação desta religião universal, que deveria ser uma ferramenta de transformação social positiva e de elevação espiritual do ser humano, desde as classes mais baixas até as classes mais altas. Mas isso se perdeu. Não podemos ser ideólogos, romancistas do cristianismo. Isso se perdeu, isso acabou. Não existe mais, tá bom? Isso não é mais para os nossos dias. Estamos falando da Gênese. Perdemos o método, perdemos muitas coisas. E para nós isso é irrecuperável
até então. Preste atenção nisso que eu vou ler aqui para vocês. Uma coisa que eu sempre falo, já fiz vídeos aqui, lendo, mostrando Clemente de Alexandria. Então, a Leter vai destacar uma citação de Clemente e eu também já destaquei várias citações de Clemente em trabalhos que já desenvolvi aqui para vocês no canal. São Clemente de Alexandria, um dos mais venerados sábios da igreja, já havia dito que, vamos lá, o cristianismo era o paganismo, com seus mistérios e ritos pagãos. Iniciação, epopsia, que é o quê? Suprema iniciação dos mistérios eleusis. Então, olha só, o cristianismo, segundo Clemente de Alexandria, pai da igreja, havia uma suprema iniciação, assim como nos mistérios de Eleusis. Ah, eu discordo. Então você vai lá, pega uma máquina do tempo, viaja até Clemente de Alexandria, reclama com ele e pede a ele as fontes. Ele está muito mais próximo do que nós. Então pode fazer isso. Sempre falo isso, reclama com o cara que está dizendo isso. Ele está lá. Vandré, boa noite, Vandré, um abraço, muito obrigado pela sua audiência, meu amigo Vandré, e também boa noite ao Clebão, muito obrigado aí, meu amigo, muito obrigado pela audiência de vocês. Então vejam o que Clemente está dizendo, vamos lá. Hierofania, ou seja, as suas manifestações do sagrado, grandes e pequenos mistérios, arcanos maiores e menores. A ligação viva entre pais e Cristo, diz ele, está na razão de mãe para com o filho. No nosso grupo foi ontem, acho que foi ontem, não, foi no sábado, eu dei uma explicação, Gileno está aqui acompanhando, ele pode dizer se eu estou mentindo ou não, do que era a mãe. Aliás, eu dei uma explicação eu fui até um pouco além de onde poderia ter ido, né? Eu dei uma explicação do que é a mãe. O que é a mãe, de fato? E aí eu fui dando exemplos, né, do que seria Maria, Maia, Ísis, o véu de Ísis, o manto de Maria, o Espírito Santo, Espenta Manhu. O que seria essa mãe? E o que também representaria este filho em parte. Então, lá no grupo, a quem gosta desses assuntos, lembrando que ninguém é obrigado a crer em nada, ninguém é obrigado a acreditar em nada. Ok? O grupo é diversificado. Então, perguntam de arqueologia, a gente conversa sobre arqueologia. Pergunta se fala sobre história, conversamos sobre história. Fala-se sobre atualidade, conversamos sobre atualidade. Fala-se sobre outras religiões, conversamos sobre outras religiões. Fala-se sobre iniciação e mistérios cristãos, respeitando sempre cada um, falamos do assunto que nos é proposto, mas nada a título de crença. No grupo tem ateus, tem agnósticos, tem gnósticos, tem católicos, tem evangélicos, e lá as pessoas que lá estão sabem conviver, sabem se respeitar. Até porque isso é uma condição para estar no grupo, é respeitar o outro. Então tem gente que não sabe conviver, né? Quer militar, quer fazer militância evangélica, quer fazer militância da sua ordem, quer fazer militância do seu ateísmo, quer fazer militância política. Tivemos um problema no início desse ano, porque tinha militância política no grupo. Já teve militância de esquerda, já teve militância de direita, e eu educadamente pedi que se retirasse do grupo, porque não era o objetivo do grupo. O objetivo do grupo é que cada um, dentro do seu caminho, da sua jornada, daquilo que lhe interessa, com evidência, ele se aprofunde nos estudos. Igual sábado, eu dei um baita livro para o pessoal. Olha, eu não estou muito afim desse negócio de iniciação, não, mas eu queria me dar uma referência aí para eu ler.
um cara bom. Eu fui e dei um livro pro pessoal de Huberto Roden. Falei, olha, tamo aí, Profanos Iniciados, Huberto Roden, fui lá, dei o PDF, a galera começou a ler, que se interessou, e está gostando do livro, porque eu dei uma alta referência bibliográfica no assunto no Brasil, que foi o grande mestre, grande professor Huberto Roden, né? Filósofo, teólogo, deu aula em faculdade nos Estados Unidos, né? Uma grande figura dentro da iniciação no Brasil, uma grande figura dentro da academia do último século que nós até então vivemos. Ele morreu, se eu não me engano, na década de 80. Grande nome, grande nome. Então, nesse sentido. Então, vamos lá. Vou reler aqui reler a frase. A ligação viva entre pais, está em negrito. Então, pais, estamos personificando algo. E Cristo, também estamos personificando algo. Diz ele, Clemente, está na razão de mãe para com o filho. Mas a parteira, dona teologia, fez o trabalho tão mal que a mãe morreu e o filho ficou em perigo até hoje. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the